Aleluia, glória ao Senhor. Mais uma palavra do coração de Deus para meu coração e para seu coração que vai ver esse vídeo. Aleluia, glória ao Senhor. Estou gozosa com o Senhor hoje, como todos os dias, não? Porque é Ele que me dá este gozo, esta alegria. E eu vou compartilhar uma palavra breve hoje. E o Senhor me ha ministrado desde a manhã. E he escuchado algo que me ha chamado muito a atenção por... Ai, Senhor, que difícil é. Bueno, eu vou compartilhar a palavra. E o tema de hoje é a verdade que liberta. O tema hoje, a verdade que liberta. Qual é a verdade que liberta? E eu vou ler agora, que está em o livro de San Juan, capítulo 8, verso 32, pero eu vou ler o 31 e depois em seguida o 32, que diz: Dijo entonces Jesús a los judíos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leio tu palavra, Senhor. Que dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palavra, sereis verdadeiramente mis discípulos e conocereis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién nos liberta? El Señor dijo: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, en su palabra, sereis verdadeiramente mis discípulos e conocereis la verdade, e la verdade los hará livre. Quem liberta senão la palavra. E quero compartilhar em seguida. Hoje é uma palavra breve. Em o livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 12. Que disse: Todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar de nenhuma. Eu puedo tudo. Todo me é lícito, mas nem todo me convém. Nem todo me convém. E como vou saber o que me convém e não me convém? Quando eu estudo a palavra. Quando eu escudrinho a palavra do Senhor. E não é só ler a palavra. Não é só escudrinhar a palavra solo. Não. Pero com o maestro. E quem é o maestro? O ajudador. O Santo Espírito de Deus. Ele nos ensina. Ele vivifica a palavra em nós outros. Porque se leemos a palavra por ler sem o Espírito Santo, a palavra será como um livro qualquer. Será só a letra. Pero como diz a palavra do Senhor, a letra mata, pero o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito Santo vivifica a palavra em nós outros. Quando leemos com o Espírito Santo, quando é Ele que nos ensina, quando é Ele que nos mostra, o Espírito Santo vivifica a palavra em nós outros e nós cremos, temos a certeza absoluta. Ele testifica em nós outros a palavra do Senhor. Então, aqui ele diz, 1 de Coríntios 6, verso 12, Todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Ou seja, quando eu conosco a palavra, eu sou liberta. Quando eu conosco a palavra do Senhor, quando eu escudrinho a palavra, o Espírito Santo me ensinando, me dando direção, eu vou saber o que me é lícito. Vou saber que tudo me é lícito, pero vou saber que nem todo me vai convenir, nem tudo me convém.
nem tudo eu posso fazer. ¿Por quê? Porque eu conheci a palavra. Eu sou livre, como o Senhor disse. E conhecereis a verdade. Se permanecemos em la palavra, seremos su discípulo e seremos livres através de la palavra. E conhecerei se uma coisa me é lícita ou não. Se eu puedo ou não puedo. Porque aqui deixa claro, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar de nenhuma. Quando somos livres em Cristo Jesus, nada nos domina, nada nos domina. Eu não me posso dominar por coisas que desagrada ao Senhor. Como escutei hoje pela manhã, uma coisa que uma pessoa que perguntava sobre algo relacional, se poderia ou não poderia ser. Eu posso fazer isto? Irmãos, irmãs, aqui está a resposta de tudo. Mira, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a palavra do Senhor, tu vas a descobrir o que tu puedes, o que tu não puedes fazer. O Senhor te hará livre e conhecereis a verdade e a verdade os hará livre. Não seremos mais escravos, já não somos escravos do pecado. Seguimos pecando porque somos carnales, estamos em um corpo carnal todavia. Pero não permanecemos em el pecado. Não permanecemos, se caímos, se pecamos, nos levantemos, sacudimos o polvo e dizemos, Senhor, levanta-me, perdona-me. Me equivoquei, errei. E se lo que não devia, um momento de debilidade, porque somos débiles. Pero não se deixe dominar, porque o Senhor nos ha dado uma virtude que é uma delas, é uma virtude do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Eu não me posso deixar dominar por coisas que a palavra me condena, que não me é lícita fazer. Como a palavra diz, não os embriagueis com vinho, que traz contenda, que não é bueno, que te tira la realidade, que te saca de... Já não eres tu, o álcool te domina. Se tu tens uma debilidade, se tu sabe que o álcool é uma debilidade, se tu sabe que tu vas fazer algo que é uma debilidade tua, não lo haga. Se tu sabe que se vou tomar um vasito de vinho, eu vou... se eu puedo tomar e não vou a mais, pero se eu não puedo, irmão, não estou incitando nada a beber. Lo bueno é que não lo toque em coisas que tu sabe que o Senhor lo abomina, o Senhor condena. Lo bueno é não tocar. Porque se algo me domina, eu tenho que huir de esto. Tenho que me quedar lejos. Porque eu não me posso deixar dominar por nada. Eu não posso deixar que me domine, que algo venha a dominar. Todo me é lícito. Tudo eu posso fazer tudo. Eu posso seguir no pecado, em la iniquidade, em tudo. O que não pode é entrar no céu depois, quando Jesus venga. Isso não pode. Por isso, que devo fazer para saber o que me é lícito, para saber o que me convém e o que não me convém? Conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo sua palavra, conhecendo a verdade de Jesus, a verdade que Ele ha deixado, que é sua palavra. E se permanecemos em ela, em la palavra, seremos vencedores com Cristo Jesus. Porque Ele disse que estará conosco até a consumação do século. Estará conosco se permanecemos em la verdade, se permanecemos com sua palavra. Pero se nos alejemos de sua palavra, como queremos que o Senhor esteja conosco? Somos livres. Tudo me é lícito, pero nem tudo me convém. E não me deixarei dominar de nenhuma. Eu quero compartilhar uma palavra mais para finalizar.
Está em el livro de... Deixa eu buscar aqui. Espera um segundo, que lo busquei, pero não apontei. O Senhor nos deixa claro. Está em el livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias 4, verso 6. Mais uma testificação do Espírito Santo de Deus, quando nos diz que a palavra nos libera, nos liberta. A palavra nos traz entendimento, discernimento. A palavra é luz para nossos caminhos. A palavra nos traz direção. A palavra nos traz a certeza de lo que puedo, lo que não puedo, de lo que é certo e lo que não é certo. É a palavra de nosso Padre. E em Oséias, capítulo 4, verso 6, diz: Mi pueblo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto desechaste el conhecimento, eu te echarei del sacerdócio. E porque olvidaste a lei de tu Deus, também eu me olvidarei de tus hijos. Aleluia e glória ao Senhor. O Senhor está clamando aqui, está alertando o povo. Porque o povo se foram destruídos. Porque deixaste o conhecimento de Deus. Deixaste lo que Deus ha dejado para nós. Hermano, a palavra de Deus, as escrituras, é o mais valioso, é o mais precioso que temos. É um tesouro que não há como pôr preço. Nem toda a riqueza do mundo poderia pagar o quão valioso é as escrituras para nós outros cristianos. E graças ao Senhor, graças ao sacrifício de nosso Senhor Jesus, por hoje estarmos aqui, estamos em sua presença, buscando a palavra. E o Maestro, o Espírito Santo, hermano, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Hermano, eu los aconselho, como serva pequenita que sou, empezando. Eu levo 6 anos no Evangelho. E Ele, Senhor, me ha ensinado tanto, tanto, que quando me vem algo, se puedo, se não puedo, o Espírito Santo disse, ve para a palavra. Toda a resposta para tu vida, para cada situação de tu vida, para cada estação que tu estás passando. Eu não sei o que tu estás passando, pero para cada situação que tu estás passando, para cada prueba, há uma palavra de Deus para ti, hermano. Eu digo, porque eu he vivido, por la graça e por la misericórdia del Senhor, de cada situação que mala que me vem, porque não são poucas, são muitas. Eu estou de pé, reindo, gozosa, porque o Senhor me sustém cada dia. Porque há ángeles do Senhor de um lado e de outro me sustentando. Porque senão, hermano, eu já não estaria. Porque não é fácil. Não é fácil, é difícil vencer nossa carne dia a dia. É difícil seguir mantendo delante da presença do Senhor. Porque as tentações são muitas. As pruebas são muitas. Os inimigos se aumentam, crescem cada dia. Cada dia crescem os inimigos do povo de Deus. Os perseguidores do povo de Deus, cada dia crescem. E o inimigo ha usado estes que não têm conhecimento, que não buscam conhecimento. Ha usado estes que é guiado por outros, por homens, e não por a palavra. Não seamos guiados por homens, seamos guiados por a palavra. Escute a palavra, escudrinha a palavra. Seja guiado por el Espírito Santo de Deus. Não seamos guiados por el homem, o que pode, o que não pode fazer, não. Não é o homem que vai dizer o que tu pode fazer, mesmo porque cada um tem um chamado. Cada um Deus separa para uma coisa.
E na palavra vamos ver servo del Senhor que é separado, que não se podia passar navarra nem pelo, que não podia tomar bebida forte, que tinha que se abster como João o Bautista, que se vestia de pelo de carneiro, que comia miel e gafanhoto em el deserto. O Senhor ha chamado cada um com uma missão, com um propósito. E o Senhor te vai a cobrar a ti, segundo o propósito tuyo, segundo o chamado tuyo. Então, eu não posso dizer o que tu tens que fazer. Tu não podes dizer o que tenho eu que fazer, porque tu tens que conhecer a Cristo. Tu tens que buscar do Senhor, porque Ele te vai dizer o que tu tens que fazer. Qual é o propósito dele em tu vida? Qual é o chamado dele? Ele te hará livre, tu vas a entender. E te lo digo. Aqui está a resposta de tudo. Aqui está a resposta. Haz um propósito de leitura da Bíblia. Haz um propósito de leitura da Bíblia. Eu estou falando para mim. Volver a correr de Gênesis a Apocalipse. E ler com o Espírito Santo, irmão. Com o Espírito Santo, que é o maestro. Porque se tu lees a Bíblia sem o Espírito Santo, tu não vas. Não te vai valer de muito. Mas se tu lees a palavra e o Espírito Santo vivificando o que tu estás lendo, tu vas a ter um tesouro aqui e aqui que vai sair por tu boca, declarando a glória, a majestade e o poderio de Cristo Jesus. Em tu vida, tu vas a viver como eu compartilhei. Tu serás a sal de la terra e a luz deste mundo, segundo o propósito de Cristo Jesus. Eu dou graça ao Senhor. Eu dou graça ao Senhor por esta misericórdia tão grande, por me permitir conhecer sua palavra, por abrir meu entendimento para entender sua palavra. Porque quem sou eu? Quem fui eu? Lo bueno que há em mim, irmão, vem de Cristo. Ha sido Ele que puso dentro de mim. Porque nós outros somos malos. A natureza do ser humano é malo. Porque fomos concebidos em el pecado. E el pecado, nossa carne, le encanta el pecado. Hacer as coisas que abominam ao Senhor. E o Senhor não nos ha chamado para isso. O Senhor nos ha chamado para ser livres, libertos, para viver para Ele. O Senhor nos ha quitado, ha lavado nossas vestes, posto roupa nova, unção nova, para viver para Ele, santificados por el Espírito Santo. Somos uma obra em construção em las manos del Senhor. E o Senhor estará conosco até a consumação del século. Pero devemos conhecer sua palavra. Devemos escudriñar sua palavra. Espírito Santo me ensine. Irmãos, 1 de Juan 2:27 diz que a unção do Espírito Santo que recebimos é verdadeira, não mente, nos ensina todas as coisas sem necessidade que nadie vos ensine. Então, irmão, búscalo. Agarra esta palavra, toma posse dela. Declara ela em sua vida, Espírito Santo, a partir de hoje. Eu vou a viver esta palavra. Tu me vas a ensinar, porque o Senhor ha dito em sua palavra. E Ele é fiel e zeloso para que se cumpra sua palavra. Quando lá corremos e lá tomamos posse, e lá declaramos e administramos em nossa vida. Eu tomo posse, eu vou viver esta palavra. Em nome santo e poderoso de Jesus. Padre, graça por mais uma palavra. Graça por mais um dia que nos concedeste. Graça por mais um dia, Santo Espírito amado, Consolador, que Tu vais nos ensinar. Que Tu vais nos guiar a toda a verdade. Que vais a direcionar-nos a toda a verdade. Para vivermos segundo a vontade do Senhor.
sabendo que tudo me é lícito, pero nem tudo me conviene, sabendo que não posso deixar-me dominar por nada, que o Senhor não aprova, porque o Senhor já nos ha hecho livre. E em nome santo e poderoso de Jesus, eu bendigo mis hermanos, mis hermanas que vão ver esse vídeo, que receba del Senhor, que sejam revestidas, que os olhos do entendimento sejam abertos, que os olhos do coração sejam abertos, que o Senhor guarde suas mentes, seus corações em Ele. Que Ele seja neste dia nosso Maestro, nos ensinando a toda a verdade, para vivermos em liberdade, pero não usemos da liberdade para pecar, para fazer o que não agrada ao Senhor. Seamos livres para viver para o Senhor. Em nome santo e poderoso e majestoso de Jesus, bendigo a cada um em nome de Jesus. Bendiciones.